Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, e convidados especiais do IBRAC conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 200ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD. Agora, 200 sessões, né, a partir da nova lei, marca aí um momento super interessante que também mostra o amadurecimento do órgão. Eu sou Vivian Fraga, eu estou aqui com o comentarista oficial do quadro, Guilherme Ribas, e, como convidado especial, temos o privilégio de ter o Paulo Casagrande, head da área de Antitrust e Direito Concorrencial do escritório Trent Rossi Watanabe. E todos aqui vamos comentar os casos julgados interessantes do plenário. Enfim, essa sessão que aconteceu no dia 3 de agosto e marcou o retorno do recesso de julho, tinha na pauta 5 itens. O primeiro, o auto de concentração, 2 processos administrativos e 2 embargos de declaração. Um deles em PA e outro em AC. Houve adiamento a pedido da conselheira relatora Lenisa do julgamento do auto de concentração, item 1 da pauta, que tratava da venda da refinaria de Manaus, e também houve um pedido de vista de julgamento do PA, que apura suposto cartel no mercado de LP na região Nordeste. Acho que a gente pode trazer aqui como highlight da sessão as discussões em torno da apresentação de dados de faturamento e da capacidade econômica das pessoas físicas que, de fato, tiveram um destaque. Com isso, eu passo a palavra para o Paulo e para o Guilherme. Olá. Oi, Vivian, tudo bem? Ótimo ter o Paulo aqui. Paulo, um prazer enorme. Acho que a gente vai começar falando justamente desse ponto de destaque, Vivian, que foi o item 2 da pauta. É um caso que já está foi a terceira sessão em que ele foi discutido. Numa primeira, o conselheiro Sérgio Avoiani, relator, trouxe o seu voto e teve uma discussão interessante sobre a contribuição, a multa a ser aplicada para pessoas físicas. O conselheiro Gustavo Augusto, numa das suas primeiras sessões, pediu vistas desse caso e apresentou, na sequência, o seu voto, sugerindo uma contribuição, uma revisão da forma como o CAD aplica a multa para as pessoas físicas. Inclusive, ele falou disso no encontro nosso, né, do Comitê de Concorrência, com ele recentemente. Para quem não viu, vale a pena checar o YouTube do IBRAC. E agora os demais, teve um pedido de vista do presidente, Alexandre Cordeiro, que foi trazido, e os demais votaram também, exceto a conselheira Denisa Prado, impedida no caso. O presidente acompanhou o voto do conselheiro Gustavo Augusto, que fez uma pequena retificação. Ele entendeu aqui que a discussão é toda sobre, né, a capacidade econômica, o quanto isso é importante levar em consideração os rendimentos, os patrimônios das pessoas físicas na fixação da multa, e ele falou que no voto original dele, que quando não há o rendimento e informações de patrimônio, o que fazer para fixar essa multa. Ele sugeriu uma proxy naquele caso, mas depois de discutir internamente, ele entendeu que o CAD deveria trabalhar apenas com os dados oficiais. Se a pessoa buscou, de alguma forma, ocultar os seus rendimentos, a multa a ser aplicada é da alíquota
existente, portanto, nesse ponto, ele retificou o voto dele. Mas ele reiterou aqui que tem que no caso concreto, na verdade, ele teve duas pessoas físicas cujos dados não eram idôneos, então ele fixou a multa em 15% da multa aplicada à empresa, deixando claro que o ônus de provar a capacidade de pagar o ability to pay aqui usado seria do infrator. E aí majorou as multas dessas duas pessoas físicas. O conselheiro Hoffmann, ele acompanhou o conselheiro Gustavo Augusto, ele, inclusive, parabenizou por trazer essa discussão interna dentro do colegiado. Aparentemente, eles discutiram isso muito no seminário interno, e falou, inclusive, né, elogiou que isso é um colegiado, né, assim, com orgulho do CAD, e falou que, né, enfim, a capacidade econômica é um dos critérios de dosimetria previstos no artigo 45 da lei, que deve ser analisado com os demais. Não existe um critério que seja preponderante em relação ao outro. O conselheiro Hoffmann também falou sobre uma discussão que foi trazida aqui nos votos anteriores, sobre a existência ou não de provas suficientes para condenar uma pessoa física. Ele entendeu aqui, no caso, que havia elementos para condenar essa pessoa física, e depois teve um documento que provava a ciência dessa pessoa física, que era sócio de uma das empresas, sobre a ocorrência da infração. Ele entendeu que isso era suficiente para aprovar a participação dele. Estou trazendo esse ponto, na verdade, porque teve divergência depois, e é um ponto que eu queria trazer aqui sobre o voto do conselheiro Vitor Fernandes. O conselheiro Braido, ele tratou da discussão, ele acompanhou integralmente o voto do conselheiro relator, Sérgio Ravagnani, e o que ele falou, olha, acho que tem na proposta do conselheiro Gustavo Augusto e do conselheiro Sérgio Ravagnani, o que muda é o ponto de partida da alíquota, né? Enquanto o conselheiro Ravagnani usa um ponto de partida baixo e as informações de capacidade financeira para aumentar a multa, o conselheiro Gustavo Augusto faz o contrário, e ele acha que faz mais sentido seguir a proposta do conselheiro Sérgio Ravagnani. Depois o conselheiro Vitor, ele também acompanhou o conselheiro Gustavo Augusto com relação à metodologia de cálculo das multas para as pessoas físicas, e destacou que a capacidade econômica é um elemento relevante para a formação do valor da multa em várias jurisdições. Esse é um ponto até interessante, né? Tanto nesse aspecto quanto na questão do padrão probatório, em que ele fala daquela outra pessoa física. Eu acho que a gente pode esperar aí votos do conselheiro Vitor Fernandes trazendo jurisprudência internacional, entendimentos de autoridades estrangeiras sobre vários temas. Então, vai ser algo interessante para a gente ver se vai ser um padrão que ele vai seguir de julgamento e análise daqui para frente. E com relação ao padrão probatório dessa pessoa física, eu achei interessante que ele diz que obviamente, o CAD aceita provas diretas e indiretas, né, para condenação, que as provas indiretas são especialmente relevantes em casos de cartel para licitação, mas que não é um caso, não é uma utilização de provas indiretas para condenação, não é uma carta branca que tem que ser usado com muita razoabilidade dentro do caso concreto. E citou lá os casos das quentinhas e das obras no Paraná como exemplos para a gente acompanhar. Trouxe também exemplos de como isso é tratado em outras jurisdições que não as que a gente está acostumado a olhar, então Estados Unidos e Europa, e trouxe outras visões aí de BRICS,
México, né, para falar sobre o assunto. Então, vale a pena para quem quiser dar uma olhada aí para saber como que o conselheiro Vitor Fernandes, o que ele pensa, né, sobre padrão probatório. A gente já tem um cheiro bom aqui nesse caso. E então, o resultado final foi que, por maioria, o tribunal acompanhou o relator com relação à condenação, e na dosimetria ganhou o conselheiro Gustavo Augusto. Com relação ao arquivamento, com relação a essa pessoa física que eu mencionei, teve um voto, uma sugestão de arquivamento, ganhou também por maioria. Então, eu acho que foram esses os pontos que eu queria trazer aqui para a reflexão de todos. Você sabe o que me chamou a atenção nessa proposta, né, de metodologia de cálculo do conselheiro Gustavo Augusto? Eu achei ela bem interessante, porque ela pega muitos elementos da jurisprudência e até da própria lei, mas senti falta de uma consulta pública em relação a isso. Não sei se isso vai ser agora sedimentada, essa metodologia, e vai ser como norte para os casos que agora seguem, né? Mas me chamou a atenção que o IBRAC não comentou, não sei se isso vai ser uma diretriz nova e como ela vai ser regulamentada. Não sei, que eu ouvi vocês. Bem interessante esse comentário, viu? E, aliás, minha primeira fala aqui no podcast, começar agradecendo o convite a participar do programa e já contribuindo aí tanto com as observações do Guilherme, quanto esse último comentário da Vivian. Isso é bem interessante, Vivian, e a gente deve lembrar do esforço do CAD de sistematizar aspectos de multas em casos de cartel, que foi a minuta de guia de dosimetria, que foi sujeita à consulta pública, foi apreciada com vários comentários, né, pelo IBRAC. Havia nela uma seção sobre dosimetria de multas para pessoas físicas. Como sabemos, tem havido aí várias discussões no Conselho, tanto na dosimetria de multa para empresas e os reflexos disso para as pessoas físicas. Talvez, dada a nova configuração do tribunal, dada essas discussões recentes, como essa agora trazida pelo conselheiro Gustavo Augusto, talvez seja o caso de se retomar esse esforço do tribunal em sistematizar isso por meio de um documento que seja sujeito à consulta pública, se esse é o novo entendimento do tribunal, que esse tipo de justificativa, observações, parâmetros trazidos de outras jurisdições sejam formalizados, né, por meio do guia, que não é vinculante, todos sabemos, mas que ajudam bastante tanto a quem está em casos perante o CAD, quanto também no processo reflexo, que são as negociações de acordos com o CAD, que, enfim, se baseiam nos parâmetros empregados para a multa aplicável, né? Então, concordo contigo, acho que isso poderia, sim, ser incorporado numa discussão, esperamos, em breve, envolvendo o guia de dosimetria de multas, já considerado pelo CAD. Belíssimo ponto, Paulo. Acho que agora você vai comentar o próximo item, né? Sim. Vou comentar o próximo item da pauta, que foram embargos de declaração no processo administrativo de final 3718/2015. O conselheiro relator original foi o conselheiro Hoffman, que proferiu seu voto originalmente, e nesta sessão foi trazido o voto vista do conselheiro Vitor Fernandes. Como observado pelo Guilherme na manifestação do conselheiro Vitor, no caso anterior, há uma análise aí bastante aprofundada sobre diversos aspectos. É um embargo de declaração, né, então há uma discussão importante sobre dosimetria de multa, né, mais uma vez, o termo de dosimetria de multa em casos de cartel também trazido no contexto de embargo de declaração. O conselheiro relator, ele se concentrou na apreciação do recurso trazido por uma empresa e uma pessoa física. Um outro embargo foi
considerado intempestivo, ele concordou com o relator Hoffman nesse sentido, e na apreciação desse recurso trazido por uma empresa, uma pessoa física, acho que há 2 pontos bem interessantes trazidos por ele. O primeiro é sobre a relevância de prova econômica em casos de cartel, e para isso ele necessariamente discutiu o estándar de prova em casos de cartel, para avaliar se é possível, para fins de verificação de existência ou não de uma infração de cartel, se a prova econômica é útil ou não. E ele faz uma diferenciação que, às vezes, ela é talvez não apreciada de maneira muito profunda nas diversas discussões sobre o antitruste, que é a diferenciação entre casos per se e casos por objeto, né, que são 2 categorias que, na verdade, vêm inspiradas em jurisdições distintas, né, os casos per se mais na jurisprudência e prática norte-americana, e os casos de infração por objeto, que até reflete, na verdade, na redação da nossa lei de defesa da concorrência, trazido e inspirado na experiência comunitária europeia. Ele faz essa diferenciação e aponta que, muitas vezes, os comentaristas talvez pensem que essas categorias são idênticas, porque, afinal de contas, enfim, faz com que a autoridade não tenha que provar efeitos, mas faz uma diferenciação importante de que não é bem assim. E ele, mais uma vez, analisando mais detidamente doutrina e experiência estrangeira, aponta que, nos casos por objeto na experiência europeia, ainda que haja uma presunção forte de ilicitude por conta de a prática se presumirem efeitos anticompetitivos no mercado, para casos de cartel. Então, cartel é uma infração por objeto, e se presume que esses efeitos são negativos à concorrência, há uma restrição à concorrência. Por outro lado, não é uma presunção totalmente absoluta, né? Mesmo na prática decisória europeia, há alguma chance de a parte demonstrar que não há efeitos no mercado. Já na experiência americana, esta defesa não existe, uma vez configurada a existência do acordo, né, do encontro de vontades, não há defesa quanto à eventual inexistência de efeitos. E, na visão do conselheiro Victor, essa é uma diferenciação importante, e na prática decisória do CAD, na visão dele, interpretando os precedentes do CAD envolvendo o cartel, o CAD, em casos de cartel hardcore, em casos de cartel clássico, o CAD tem adotado uma abordagem mais de infração per se, de não admitir eventual prova de inexistência de efeitos como, eventualmente, uma excludente de licitude, né? Por outro lado, outras infrações horizontais, outros acordos que não sejam cartéis clássicos, talvez haja uma maior semelhança com a abordagem europeia. E, nesse sentido, ele considerou que a prova econômica trazida pela embargante não seria admissível como prova de inexistência de cartel. Basicamente, esse é o ponto dele. Ele também traz algumas observações no mérito do parecer, né, observações que o parecer não seria, talvez, tão adequado em termos metodológicos, para demonstrar o que ele buscaria demonstrar, mas acho que esse ponto preliminar de relevância da prova econômica em casos de cartel é importante, e talvez uma possível consideração aí, considerando, Vivian, a sua reflexão sobre ressuscitarmos aí o guia de dosimetria do CAD, se eventuais provas econômicas não poderiam, pelo menos, serem empregadas para fins de atenuantes e agravantes de multa, né? Já que a própria lei prevê que uma das categorias de agravantes seriam aí os impactos da conduta no mercado, uma prova econômica poderia demonstrar que, ainda que tenha havido um acordo, ainda que tenha havido um arranjo colusivo entre concorrentes, que, ao fim e ao cabo, durou por pouco tempo, ou enfim, o acordo existiu, mas não foi eficaz, e essa ausência de efeitos, ainda que não funcionando como uma excludente de licitude, poderia, talvez, ser considerada como uma atenuante para fins de dosimetria de multa. Acho que talvez essa é uma discussão válida, ainda que se admita, enfim, que se aceite os pontos levantados pelo conselheiro Victor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão mais procedimental,
que é, na visão do conselheiro Vitor, ele basicamente aceita a postura o voto, né, concorda com o voto do conselheiro relator Hoffmann de acatar parcialmente os embargos, de diminuir o valor da multa pela exclusão de um percentual, né, de uma parte do faturamento da empresa com produtos que não estariam relacionados ao ramo de atividade relevante aí da prática sancionada, mas ele faz observações a respeito, na visão do conselheiro, de uma postura da empresa que teria trazido informações contraditórias ao longo do processo. Em determinados momentos do processo, teria trazido certas informações de faturamento e, em momentos posteriores, outras informações com os mesmos dados que refletiriam outros aspectos do faturamento. Eu acho que esse é um ponto importante. Na visão dele, isso, em tese, se configuraria uma eventual enganosidade. Então, não obstante tenha concordado com o conselheiro relator, tenha concordado parcialmente com o pedido das embargantes em diminuir a multa para excluir parte do faturamento da base de cálculo, ele entendeu que essa postura, em tese, poderia ser qualificada como eventual enganosidade, recomendou a abertura de um procedimento para apuração dessa enganosidade, em paralelo, que a parte certamente vai ter condições de se defender dessa imputação, no que foi sugestão essa que foi acatada pelo conselheiro Hoffmann e também acatada por todos os demais conselheiros, e, portanto, os embargos foram parcialmente providos, diminuindo-se a multa, mas houve também a determinação de instalação desse procedimento incidental, o que acho que certamente nos chama a atenção de que o CAD tem também estado atento à prestação de informações sobre faturamento durante o andamento de processos administrativos e o cuidado que se exige, que ele demanda das partes para evitar aí informações contraditórias e que possam, enfim, configurar a enganosidade. Acho que essas eram as principais observações que eu tinha sobre esse caso, que é o item 3 da pauta. Ô Paulo, com relação ao primeiro ponto, eu só queria destacar que na última sexta-feira, né, a gente está gravando isso aqui depois da sessão, e depois, 2 dias depois da sessão, o conselheiro Vitor Fernandes participou de uma mesa IBRAC-USP sobre a tese de doutorado dele, que agora é livre, né, o direito da concorrência das plataformas digitais entre abuso de poder econômico e inovação, uma tese muito, muito robusta, foi elogiadíssima, tanto pela banca como para todos os leitores, depois com quem eu conversei, que já teve a oportunidade de se debruçar sobre ela. Eu já comprei e já vi que ele citou minha tese de doutorado, então fiquei muito, muito honrado com essa menção. Ainda bem, né? E também trata de inovação, talvez não com brilhantismo, mas fiquei muito contente que ele tenha feito essa menção à minha tese de doutorado também. É verdade, Paulo. A sua também é uma referência para... E ele trata também dessas questões dessa confusão de per se, de conduta por objeto, falou bastante disso nesse bate-papo conosco e com a comunidade da USP na última sexta-feira. Então, acho que a gente vai ver bastante debates trazidos por ele sobre este assunto, e no caso do evento que o IBRAC organizou, era justamente sobre plataformas digitais, e até mais amplamente falamos sobre condutas unilaterais, e acho, todos esperando aí a contribuição do conselheiro para esse debate super importante. E o segundo ponto, eu acho que vai ser super importante para todos nós, né, da comunidade antitrust, o acompanhamento dessa apuração de enganosidade, né? Obviamente a gente não conhece muitos detalhes, né, do que aconteceu ali, quais dados foram apresentados, mas mostra aí que o CAD está atento a isso, né, e que as partes têm que apresentar, discutir com seriedade, né, as informações disponíveis sobre dados e entender até onde o escopo qual é o escopo da cooperação das partes durante esse processo é algo fundamental para nós.
Eu vou Só fazer um comentário aqui, Gui, licença, porque o conselheiro Vitor, ele inclusive mencionou que essa instauração desse inquérito teria esse caráter pedagógico, né, uma sinalização importante para que as informações sejam prestadas no momento em que pedidas e que recai sob o representado apresentá-las de forma idônea e completa, né, sob pena de se fazer uma proxy aí, talvez até com as informações que são públicas, né, que são muito poucas e certamente o ideal seria o representado apresentá-las. Partindo para os próximos embargos aqui, dessa vez em sede de AC, foi um embargo que, segundo o conselheiro relator Gustavo Augusto, foi um pedido inusitado, em que a embargante, que era a terceira interessada do processo, queria participar do monitoramento do caso, podendo influenciar o monitoramento do trustee escolhido. Ele considerou inusitado o pedido, porque o trustee é um colaborador do CAD, né, reportando para o CAD as suas interações, as suas ações, e que, então, ele considerou totalmente descabida, que não tem nenhum respaldo no regimento interno do CAD para aceitar um pedido desse tipo. E, além de tudo, em sede de embargos, enfim, onde não houve nenhuma condição, contradição ou obscuridade. Então, ele conheceu os embargos, negou o provimento e foi acompanhado por todos os demais conselheiros. Acho que não tem muito o que comentar aqui nesse caso. Talvez pelo ineditismo, né, do pedido. Sem dúvida, sem dúvida. Ao menos os embargos em autos de contratação não tem o efeito suspensivo, né, o que seria muito ruim em atos de concentração, na medida em que poderia atrasar indevidamente, independente do mérito do embargo, poderia atrasar indevidamente aí as partes de fecharem a operação, uma vez que já tenha havido uma decisão final. E acho que aqui nesse ponto, né, até uma discussão que a gente tem tido no IBRAC, né, com alguma constância, qual o papel do terceiro interessado, né? A gente sabe que o papel do terceiro é muito importante, ele é um farol, muitas vezes, para análise antitrust, mas cabe ao CAD coibir eventuais excessos, né, dessa participação. Não estou entrando no mérito aqui do caso, não conheço exatamente qual foi o teor da participação desse terceiro, mas acho que a gente tem tido algumas sinalizações, temos visto, inclusive, despachos da superintendência, descredenciando terceiros interessados, entrando um pouco na discussão do que tem que apresentar de informação para ser habilitado ou não. Então, acho que é um amadurecimento do processo, né, do papel desse terceiro, que é, de novo, muito relevante, né, mas acho que a gente precisa, claro, como sempre, o CAD precisa emitir guias claros de como esse terceiro deve agir e influenciar o processo. Sem dúvida. Sem dúvida, Guilherme. Bem, acho que a gente pode, então, passando para o próximo item da pauta, que foi o item 5, que é o PAD final 3067-2009, um processo que já está há bastante tempo no CAD, envolve uma investigação de arranjo colosivo no mercado de gás liquefeito de petróleo no Nordeste. O caso bastante extenso, muitas empresas, teve busca e apreensão criminal promovida pela Polícia Federal numa operação chamada Chama Azul. Acho que não convém entrar em todos os detalhes do caso, talvez, acho que aspectos importantes do caso, para além do mercado, né, um mercado em que já houve outros casos do CAD no passado, é um caso que tem uma peculiaridade de envolver tanto distribuidores de GLP quanto revendedores. Então, em termos estruturais, tanto empresas upstream quanto empresas downstream, que é uma peculiaridade desse caso, sem dúvida. Um outro aspecto é que a maioria das empresas distribuidoras, né, que geralmente são empresas de maior porte,
de atuação mais nacional, ou pelo menos regional, a maior parte das empresas fez acordos de TCC com o CAD, mas menos uma das empresas não fez, então este é um caso em que houve, no início do julgamento, o julgamento estava com o voto do conselheiro, sob relatoria do conselheiro Braido. Então, até pela presença de uma empresa que não fez acordo, houve uma discussão de diversas preliminares, questões importantes, 10 preliminares, acho que não faz sentido a gente passar por todos eles, por todas essas preliminares, mas acho que o ponto mais interessante do caso talvez esteja em um aspecto de defesa que me chamou bastante atenção, que foi teriam havido provas, especialmente áudios aí de interceptações telefônicas, que não teriam sido apresentados às empresas investigadas antes da defesa, isso havia sido juntado posteriormente. Esse foi um ponto de exercício de ampla defesa trazido, especialmente pela empresa que não fez o acordo. O conselheiro relator havia pautado o caso originalmente em dezembro. Quando alertado por esse ponto, ele retirou o caso de pauta e basicamente reabriu um prazo de defesa para que todos se manifestassem sobre eventuais prejuízos que essa ausência dos áudios à época da apresentação da defesa poderia ter trazido, que é uma postura certamente bastante cuidadosa em termos de se assegurar, enfim, exercício de defesa. O caso estava pautado, ele retirou de pauta e abriu o prazo para que todos se manifestassem sobre eventuais prejuízos disso, tivessem acesso a todos os áudios e se manifestassem sobre eventuais prejuízos da ausência desse acesso à época da defesa. Isso, de acordo com o voto, aconteceu, e o caso foi, então, depois, novamente trazido a julgamento, e o conselheiro, por cautela, entendeu que esses áudios, não obstante tenham sido apresentados posteriormente, tido acesso aos representados, ele não consideraria essas provas na motivação do seu voto. Me pareceu uma postura bastante cuidadosa do conselheiro. Por outro lado, ele entendeu que, ainda que eventualmente se pudesse discutir a legalidade dessa ausência à época da apresentação de defesa, na visão dele, citando diversos precedentes, inclusive judiciais, não haveria uma ilegalidade ou ilicitude, ou nulidade, melhor dizendo, de todo o processo. O processo, ainda que essas provas fossem consideradas impróprias, inadequadas ou ilícitas, o processo se mantinha rígido e poderia ser seguido. As provas não eram só essas, haviam outras provas, tanto arrecadadas por meio de busca e apreensão criminal, quanto trazidas pelas outras empresas que firmaram acordos com o CAD. Acho que esse é um ponto importante, talvez, ao meu ver, o ponto mais interessante em termos processuais desse caso. Um outro ponto que me chamou a atenção, teve uma discussão detalhada de prescrição intercorrente, alegada pelas partes, mas o conselheiro se baseou nos precedentes do CAD, apontando que o envio de ofícios que tenham aí um caráter claro de ato de instrução interrompem a prescrição intercorrente de 3 anos e, portanto, não teria acontecido isso no caso em questão. Eu acho que um último ponto que talvez eu chamaria a atenção, a empresa distribuidora, a maior parte das empresas foi sancionada, as que não fizeram acordo. O valor da multa da empresa distribuidora foi bastante expressivo, acima de 600 milhões de reais, de acordo com o conselheiro. Ele levou em consideração, acho que não tem detalhe, os detalhes de que aspectos exatamente do faturamento foram levados em consideração. Na visão do conselheiro, foram empregados para o cálculo da multa da empresa critérios semelhantes daqueles estipulados no estabelecimento das contribuições pecuniárias nos termos de compromisso de cessação celebrados pelas outras 4 empresas, e que, portanto, na visão dele, teria que haver essa consistência, e isso resultaria, aplicando o caso concreto, dado o tamanho da empresa, a empresa é uma empresa de grande porte, isso resultou numa multa bastante expressiva. Mas o julgamento não foi concluído,
pelo voto vista do conselheiro Ravaiani, que, neste caso específico, atuou como presidente da sessão, dado que o presidente Alexandre Cordeiro está impedido, nesse caso, por ter, enfim, atuado nele, emitido parecer à época em que ele era superintendente geral. Eu acho que esses são os principais aspectos a serem chamados pelo caso, um caso envolvendo aí uma investigação de cartel no mercado em que há diversos precedentes envolvendo condutas semelhantes, uma sanção em termos absolutos, né, bastante expressiva, e discussões importantes de preliminares, com destaque aí para a questão do tempo de disponibilização, ou a época processual, o tempo processual de disponibilização de provas para os investigados e eventuais consequências disso no exercício aí da ampla defesa. Acho que esses são os aspectos que mais me chamaram a atenção, não sei se vocês têm algum comentário adicional a respeito do caso. Acho que você cobriu super bem, Paulo. Então, o julgamento foi suspenso e nenhum outro conselheiro quis antecipar o voto, né? Obrigada, Paulo, de novo, pela sua presença, pela sua participação. E obrigada a você também, Guilherme. E obrigada a você, nosso ouvinte. Fiquem ligados. Tchau, um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo IBRAC e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.